Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um módulo. E o módulo de hoje a gente vai falar sobre os puritanos e o trabalho. Então, primeiramente, a gente vai reforçar o fato de que não havia separação entre o sagrado e o secular sob a ótica dos puritanos. Então, não havia essa distinção, que ela ocorreu por muito tempo, por exemplo, ali no catolicismo, né? Ou na própria teologia medieval, no monasticismo. Né? Não tinha essa separação entre o sagrado e o profano. Esse conceito de distinção, de dicotomia, ele não está de acordo com a visão puritana. O trabalho secular, nesse sentido, ele também era sagrado, segundo o puritanismo. Olha o que fala Nathaniel Metter. A graça de Deus, ela espiritualiza toda ação. E nesse sentido também, a gente entende que na ótica puritana, todo cristão tem um chamado específico e especial para realizar no reino de Deus. O chamado, e não somente tem chamado aquela pessoa que foi designada para um ofício secular, para ser um pároco, um pastor, mas também aquela pessoa ela tem um chamado específico para o trabalho, para um emprego específico para servir a Deus. Deus, ele chama o homem para servir ao reino, em algum emprego específico neste mundo. Além disso, a gente percebe também que o motivo para trabalhar, o trabalho em si já constitui ou deve constituir motivo de alegria e contentamento para o cristão, para o servo de Deus. E isso os puritanos eles defenderam. O objetivo principal do trabalho não seriam as coisas que são provenientes do trabalho, as coisas que resultam do trabalho. Né? Não seria o próprio dinheiro, não seria a obtenção de posses, mas seria o próprio serviço que o trabalho propicia. Ou seja, o próprio trabalho seria o fim de si mesmo. As recompensas mais desejadas nesse trabalho, sobre a ótica puritana do emprego, seriam morais ou espirituais. E no trabalho, aquele que labora, ele deve sempre priorizar o bem público em detrimento do bem particular. O que seria o bem público? Seria o bem-estar dos outros e não seriam os seus próprios interesses. Ou seja, quando você e eu formos trabalhar, e isso, segundo os puritanos, eles defendiam isso, nós não deveríamos trabalhar pensando nos nossos interesses particulares prioritariamente, mas pensando mais nos outros, pensando em exercer a mordomia. Existe um jargão muito conhecido, que é aquele jargão assim, ó, esforça-te, lute e conquiste. E isso nós herdamos, de certo modo, dessa mentalidade oriunda dos Estados Unidos. Né? Mas para os puritanos esse conceito está errado, porque por quanto nós trabalhemos e nós conquistemos alguma coisa, ainda que nós trabalhemos e conquistemos e o fruto, entre aspas, seja o fruto do nosso trabalho, na ótica puritana, tudo aquilo que a gente conquista não é nosso, mas provém de Deus. Então, na verdade, aquilo que provém do trabalho materialmente não seria por nossa causa, mas seria o dom de Deus, um presente de Deus na nossa vida. Cotton Mather disse assim: em nossas ocupações estendemos as nossas redes, mas é Deus quem põe nas nossas redes tudo que vem nelas. Então, vem contra esse conceito meritório, né, do trabalho e da conquista. Os puritanos, o ideal deles sempre era uma medida, era a média entre a ociosidade
e o trabalho excessivo. Eles eram contrários ao ócio e à preguiça totalmente, e também eram totalmente contrários ao trabalho em excesso. Aquele trabalho excessivo e aquele vício no trabalhar para querer obter cada vez mais e mais riquezas. Isso, eles eram contrários. É verdade, meus queridos, que na prática os puritanos eles tenderam ao excesso do trabalho, mas o ideal puritano era a média. Então, basicamente, esses são os pontos que delineiam o comportamento puritano e a visão puritana com relação ao trabalho. Até o próximo mini módulo.